Ainda estamos meditando nas parábolas de Jesus, escritas pelo evangelista Lucas. O pastor terminou, a última parábola, mas ele quer voltar em mais algumas parábolas para trazer a mensagem. E eu gostaria de meditar com os irmãos no texto de Mateus. E eu vou explicar por que Mateus. Lucas também registra este acontecimento, mas o texto de Mateus ele é mais completo. Lucas foi um pouco econômico nos versículos, no texto. Não que isso seja ruim, pelo contrário. A visão dos autores aqui é diferente, Lucas tem um propósito, mas eu quero meditar no texto de Mateus 13, do versículo 10 até o versículo 17. Um texto muito conhecido, em que Jesus acabou de pregar sobre a parábola do semeador. Então os seus discípulos se aproximam e fazem essa pergunta para ele. Então, Mateus 13, de 10 a 17, diz assim: os discípulos vieram e lhe perguntaram: por que o Senhor usa parábolas quando fala ao povo? Ele respondeu: a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas a outros não, pois ao que tem mais lhe será dado e terá em grande quantia, mas do que nada tem, até o que tem lhe será tirado. É por isso que uso parábolas. Eles olham, mas não veem, escutam, mas não ouvem, nem entendem. Cumpre-se desse modo a profecia de Isaías, que diz: quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando virem o que faço, não compreenderão. Pois o coração deste povo está endurecido, ouve com dificuldade e tem os olhos fechados, de modo que seus olhos não veem e seus ouvidos não ouvem, e seu coração não entende, e não se voltam para mim, nem permitem que eu os cure. Felizes, porém, são seus olhos, pois eles veem, e seus ouvidos, pois eles ouvem. Eu lhes digo a verdade: muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não o puderam. Você já se perguntou por que Jesus usava parábolas? Qual era o propósito dele? Qual era a sua intenção ao falar por parábolas? É sobre isso que nós vamos meditar hoje. Nós temos visto as parábolas de Jesus registradas no Evangelho de Lucas, mas hoje eu queria falar com vocês sobre o porquê. Por que Jesus falava por parábolas? Por que Jesus usava essa linguagem? É sobre isso que nós vamos meditar, isso nós vamos conversar nessa mensagem desta noite. A primeira coisa que você precisa ter em mente quando vai se perguntar por que Jesus usava as parábolas é que Jesus é um mestre por excelência. Jesus é o grande mestre, o grande professor. O texto nos evangelhos, alguns até se referem a Jesus como Rabi, que no aramaico quer dizer mestre. Então, Jesus era esse mestre, professor, que ensinava. A grande atividade de Jesus, que está registrada em todos os evangelhos, é de Jesus ensinando o povo, Jesus falando e explicando as palavras de Deus para o povo dele. Interessante, por exemplo, no início desse capítulo 13, ele já começa assim: Jesus saiu de casa, estava sentado à beira-mar, e logo uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então ele entrou num barco, sentou-se e ensinou o povo que permanecia na praia. Então veja, Jesus está o tempo todo ensinando. Ele é o grande mestre. Lá em João 3:2, quando
Nicodemos, que também era um grande professor na nação de Israel, se encontra com Jesus, ele fala e diz: mestre, sabemos que o que o Senhor ensina vem de Deus, que tudo que o Senhor diz foi porque Deus assim o comissionou. Então ele reconhece que Jesus, ele é esse professor, ele é esse mestre por excelência, e que ele está ali para explicar e divulgar a palavra de Deus. Agora, Jesus respondia. Jesus não somente ensinava, mas assim por conta própria, mas as pessoas se achegavam a Jesus com perguntas. Jesus devia ser aquele professor que, não sei se você já teve, alguém que tem muito conhecimento, alguém que é muito acessível e explica muito bem. Você já teve professor assim, Rafa? Todos, já teve, né? É raro, né? Mas a gente... O Jefferson. Então, todos nós já tivemos um professor assim. E quando nós temos um professor com essas características, é mais fácil de nós chegarmos até ele com perguntas, para que ele nos responda. E Jesus respondeu muitas perguntas legítimas, de pessoas que estavam querendo saber o que Deus pensava, o que Deus tinha a dizer sobre essas coisas. Por exemplo, pessoas já chegaram para Jesus e perguntaram: mestre, como eu faço para ganhar a vida eterna? Lembra-se do jovem rico? Chegou até Jesus e falou: bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Uma pergunta legítima. Outro mestre em Israel, que também era professor, perguntou para Jesus: mestre, qual é o maior mandamento? A gente precisa lembrar que a Torá, né, a lei do Antigo Testamento, os judeus tinham 614 mandamentos escritos por toda a Torá. 614. E aí ele pergunta: qual é o maior mandamento? Uma pergunta legítima. Agora, Jesus também já teve que lidar com perguntas não tão legítimas assim, perguntas ilegítimas, armadilhas. Lembram que os fariseus perguntaram para Jesus: mestre, eu posso me separar da minha mulher? Na verdade, estavam buscando uma desculpa para descumprir a lei de Deus. E Jesus assim falou: olha, no início, quando Deus criou, era homem e mulher. Não havia separação. O que Deus juntou, não separe o homem. Outra pergunta bem capciosa: mestre, nós precisamos pagar impostos a Roma? Uma pergunta bem capciosa, né? Vejam então que Jesus, esse grande mestre, respondeu perguntas, muitas perguntas legítimas, mas teve que lidar também com algumas pegadinhas. E aí, nesse caso, as respostas que Jesus deu também foram fantásticas, o que comprova ainda mais o quão extraordinário e quão excelente ele era em ensinar. E o ensino de Jesus, ele vinha junto com a prática. Jesus não somente ensinava, mas Jesus praticava o que ele ensinava. E era isso que lhe dava autoridade. Lá no final do Sermão do Monte, o texto de Mateus, lá no capítulo 7, ele vai dizer que as multidões, quando terminaram de ouvir o ensino de Jesus, ficaram maravilhados, porque ele ensinava com autoridade, diferente dos mestres, escribas e fariseus. Porque Jesus fazia o que ele pregava. Jesus praticava o que ele pregava. Jesus mandava amar os inimigos. Jesus amou os inimigos? Amou muitos inimigos. Jesus mandou e ensinou a servir o próximo. Jesus serviu o próximo. Serviu os discípulos.
serviu as multidões, serviu o mundo. Então vejam que o ensino de Jesus, ele tem autoridade, porque tudo o que ele mandou que nós fizéssemos, ele também fez. Nada do que ele mandou que nós fizéssemos, ele deixou de fazer. A única coisa que Jesus não fez foi pecar. O resto ele fez tudo. Então, isso nós precisamos ter em mente quando estamos meditando, porque ele usava parábolas. Jesus, ele era o mestre por excelência. A segunda coisa que nós precisamos ter em mente é que Jesus entendia o ser humano melhor do que ninguém. Lá em Colossenses, capítulo 1, dos versículos 15 a 20, Paulo fala que tudo foi criado por meio dele e para ele. João também, de uma maneira bem assim parecida, fala que no princípio ele estava com Deus, com o Pai, criando todas as coisas. Também João diz que, lá no versículo 25 do capítulo 2, que ninguém precisava lhe dizer como o ser humano é, de fato, pois ele conhecia a natureza humana. Está falando de Jesus. Então Jesus, ele conhece o ser humano, porque primeiro ele o criou. Foi ele quem fez. Foi para a glória dele. Ele sabe, conhece cada um de nós. Mas ele também conhece a nossa natureza, porque ele se encarnou. Ele se fez ser humano. Então, Jesus sabe das nossas limitações, da nossa falta de capacidade, de entendimento, do quão devagar às vezes nós somos. Então ele conhece a nossa natureza, conhece o nosso modo de raciocinar, e é por isso também que ele faz as parábolas. Duas coisas que existem na natureza humana que pede pelas parábolas de Jesus. A primeira delas é a nossa dificuldade de entender conceitos abstratos. Jesus trouxe verdades espirituais e não foi compreendido. Lá quando eu estava conversando com Nicodemos, então veja só, Nicodemos era um grande mestre em Israel. Era quase como um professor de universidade, com pós-graduação, pós-doutorado, mestrado. Se tinha alguém com capacidade para entender sobre Deus, era Nicodemos. O cara era muito bom. Mas quando Jesus falou para ele de conceitos espirituais, olha, para entrar no reino dos céus, necessário é nascer de novo. Nicodemos ficou, mas o que é nascer de novo? Aí Jesus respondeu, olha, aquele que é nascido da carne é carne, que é nascido do Espírito é Espírito. O Espírito sopra onde quer, assim é aquele que é nascido do Espírito. E Nicodemos não estava entendendo o que ele estava falando. Então se tinha alguém com capacidade para entender, era ele. Ele não conseguiu entender o que Jesus estava dizendo. Então, nós temos uma grande dificuldade de entender conceitos abstratos. Perceba que todas as vezes que nós vamos falar sobre algo, um conceito, a gente sempre termina falando assim, vou dar um exemplo. E aqui eu vou dar um exemplo. Vamos pensar da seguinte forma. Vou comentar numa situação, eu quero saber se você consegue entender que situação é essa. Vamos ver, hein, Rafa? Pense em um grupo de homens divididos por uma filosofia, e esses homens estão dentro de um retângulo muito grande, separado no meio por uma reta. E esses homens correm atrás de uma esfera, buscando cada um
fazer com que a sua filosofia saia vencedora. O que será que eu quis dizer com isso tudo, hein? Eu tentei ser bem abstrato, para não dar nenhuma dica. Veja só que é difícil de entender, né? Não porque eu usei palavras difíceis, mas é porque é um conceito abstrato. Agora, pense em um grupo de 2 times, cada um com 11, dentro de um campo de futebol, correndo atrás de uma bola, e cada um tem que tentar fazer o gol para ganhar o seu time. O seu time sai vencedor. A gente não consegue entender coisas abstratas, é muito difícil. Agora, com exemplos, com coisas relacionadas ao nosso dia a dia, fica mais fácil. Então essa é uma dificuldade nossa. Jesus sabia disso. Um outro problema da nossa natureza humana é que nós não queremos nos aproximar de Deus e da sua verdade. Jesus, todas as vezes que se comunicava com o povo, que ele trazia a palavra de Deus, era sempre um convite: vinde a mim, todos os que estão cansados. Jesus também chamou as pessoas: vem, segue-me, seja meu discípulo. Mas as respostas eram: não, Senhor, eu não preciso do descanso que o Senhor está oferecendo, eu dou conta, eu consigo. Ou o convite de seguir a Jesus era assim, algumas vezes é respondido: vou te seguir mais tarde, Senhor, deixa eu despedir da minha família, deixa eu enterrar o meu pai. Então, nós não queremos nos aproximar de Deus, nós não queremos entender a sua verdade, e é isso, inclusive, o pecado de Adão, que é de se afastar de Deus, de se rebelar contra Deus, que é o pecado que está em todos nós. Então, é por conta dessa natureza humana, que tem dificuldade em entender as coisas, que não quer se aproximar de Deus, e aí você pega Jesus, o mestre por excelência, tem como resultado as parábolas. As parábolas de Jesus nada mais são do que uma resposta à nossa natureza humana. Jesus, sendo o mestre por excelência, e por conhecer a nossa natureza, nada mais fez do que adaptou a mensagem do reino de uma forma que nós pudéssemos entender, de uma forma que nós pudéssemos compreender e fôssemos atraídos por ela. Perceba que o que atrai as pessoas a Deus é a mensagem, não o pregador, a mensagem. Nesse caso, a mensagem nossa é Jesus, o mestre por excelência. Então, as parábolas são essa resposta a essas nossas dificuldades. E aí, nós vemos aqui agora que as parábolas, elas ajudam a essas duas dificuldades que nós temos. Primeiro, as parábolas, elas são histórias cotidianas, ou seja, do dia a dia, que simbolizam verdades espirituais. É o que Jesus diz lá no versículo 11 que nós lemos. Veja só comigo, Jesus diz assim: a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus. Então, as parábolas nos ajudam a visualizar as verdades espirituais do reino, as verdades a respeito de Deus. Se nós temos dificuldade de entender conceitos abstratos, não tem problema. Jesus conta em parábolas relacionadas ao dia a dia
acontecimentos que as pessoas têm familiaridade, e é por isso que ele traz parábolas sobre agricultura, plantação, criação de animais, cuidados da casa, faxina, negócios, julgamentos. Perceba que Jesus traz parábolas, histórias que as pessoas conhecem, estão relacionadas ao dia a dia. Só que aí que está a diferença. Jesus usava essas histórias para simbolizar as verdades espirituais do reino de Deus. E aí, meus irmãos, eu acho que isso deve nos despertar para estudar ainda mais a palavra de Deus, para nós nos debruçarmos, meditarmos, irmos mais a fundo para entender aquilo que Jesus está falando. São verdades a respeito de Deus, simbolizam a vida espiritual que Jesus quer passar para nós. Agora, existem maneiras de nós entendermos uma parábola. Muitas formas de se entender já foram propostas no decorrer da história da igreja. Por exemplo, uma forma muito comum há muitos anos atrás de se entender as parábolas era que cada elemento da parábola era entendido com um significado espiritual. Isso é chamado de alegoria. Então, por exemplo, na parábola do filho pródigo, os intérpretes procuravam entender cada ponto daquilo que Jesus estava falando como uma verdade espiritual. Por exemplo, o anel que era colocado no dedo do filho, quando ele voltava para casa, era entendido como o batismo que o cristão era dado a ele quando ele adentrava na igreja, no comunhão com Deus. E a ceia que o pai dava, a festa, era entendido como a ceia, né? O pão, o vinho. Mas essa forma de entender uma parábola, ela é muito arbitrária, porque nós não encontramos muitas vezes no texto bíblico fundamento para entender dessa forma. Mas esse era um modo de se entender as parábolas. Um outro modo também interessante é ver uma única verdade que a parábola quer nos passar. Os detalhes, apenas eles acrescentavam riqueza à história. Por exemplo, na dracma perdida, qual que é a moral da história? Que Deus está sempre buscando os perdidos. Essa é a verdade que Jesus quer nos transmitir. Mas a forma que eu acho mais interessante, que é inclusive a forma como nós adotamos aqui, é ver as parábolas com os seus núcleos de personagens principais. Cada personagem principal na história que Jesus está contando, ele vai trazer um ensinamento. Se tiver apenas um núcleo, é apenas uma verdade. Agora, vamos pegar, por exemplo, a parábola dos talentos, onde você tem o mestre, o líder, né, o rei, que distribui os talentos. Você tem os 3 servos, cada um recebendo os seus talentos, e um desses servos agindo de uma forma diferente. Então veja que nós temos 3 núcleos de personagens. Cada um desses núcleos, ele vai trazer uma verdade a respeito do reino de Deus. E aí, as histórias que Jesus conta, às vezes elas têm esses vários personagens, justamente para que diferentes pessoas que estavam ouvindo as parábolas se identificassem com a história que Jesus estava contando. Então, um outro exemplo, a parábola do publicano e do fariseu.
quando Jesus conta, alguns poderiam se identificar com o fariseu. Eu também sou que nem ele, o fariseu, eu não tenho pecados, eu não descumpro nenhum dos meus compromissos, eu sou fiel em todas as minhas tratativas. Já o publicano, eu sou miserável que nem ele. Então, as pessoas se identificavam com diferentes personagens, e isso fazia com que eles se inserissem na história, e Jesus então pudesse trazer essa verdade espiritual, essa moral, para que as pessoas compreendessem. Então, vamos pegar aqui alguns exemplos de parábolas e tentar entender quais verdades espirituais elas estão querendo transmitir. Por exemplo, a parábola do grão de mostarda. Você vai lembrar que Jesus contou essa parábola dizendo que se você tiver fé igual a um grão de mostarda, você pode dizer aos montes: se levantem daí, vão se jogar no mar, e eles vão, isso vai acontecer. Então, a verdade espiritual que Jesus está querendo transmitir é a fé. Não a quantidade de fé, mas em quem você deposita a sua fé. Você pode ter a fé do tamanho de uma montanha, mas se ela está depositada na pessoa errada, ela não tem valor nenhum. Mas se você tem a fé do tamanho de um grão de mostarda, mas ela está firmemente depositada na pessoa de Jesus, em Deus, você pode fazer grandes coisas. É essa a verdade que Jesus quer transmitir. Por exemplo, a parábola da ovelha perdida, onde uma ovelha de 100 se perdeu, e o bom pastor deixa as 99 no aprisco e vai atrás da ovelha perdida. Deus está sempre atrás de nós, das suas ovelhas perdidas. Deus está nos buscando. É Ele que vai atrás de nós. Não somos nós que vamos atrás de Deus. Ou, por exemplo, a parábola do filho pródigo. E aqui, como eu falei, existem 3 núcleos, né? O pai, o filho pródigo e o filho mais velho. Então veja que nós temos nessa parábola 3 verdades que Jesus quer transmitir. A primeira, a misericórdia do Pai. O Pai tem misericórdia de todos e está sempre disposto a receber de volta o seu filho. Deus é misericordioso. Segundo, o arrependimento do filho. Às vezes nós queremos viver longe de Deus, mas se nós nos arrependermos e voltarmos, Ele vai nos receber de braços abertos. A terceira verdade é a falta de misericórdia do filho mais velho. O filho mais velho estava junto do pai, junto, nesse caso, de Deus, mas ele não desfrutava da misericórdia do pai. Então vejam que Jesus utiliza essas parábolas para transmitir verdades espirituais. A segunda resposta que as parábolas trazem, nós vimos, a primeira é simbolizar essas verdades espirituais, a segunda é separar os interessados dos desinteressados. Lá nos versículos 12 e 13, Jesus afirma, ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantidade. Mas o que nada tem, até o que tem lhe será tirado. E é por isso que uso parábolas. Eles olham, mas não veem, escutam, mas não ouvem, nem entendem. Jesus tinha uma multidão de seguidores, com interesses diversos, pessoas atrás de conhecimento, pessoas que queriam libertação política, pessoas que queriam curas e milagres, mas também existiam pessoas procurando a Deus, sedentas pela presença de Deus. Jesus usava as parábolas para encobrir o significado e assim separar aqueles que estavam interessados
dos desinteressados. Aqueles que estavam buscando a Deus, encontravam nas palavras de Jesus a Deus. Aqueles que não tinham interesse, quando ouviam as parábolas, as consideravam loucura, se afastavam. Poxa, eu vim aqui para ouvir esse grande pregador, ele está me falando de arar a terra, jogar semente no caminho, no meio das pedras. Que loucura é essa? Vamos embora daqui. Então, as parábolas tinham esse propósito: separar quem realmente estava interessado em se encontrar com Deus daqueles que estavam com seus corações endurecidos. E o interessante é que Jesus, ele usa uma palavra na sua resposta aos discípulos para representar esse significado que estava encoberto, que é a palavra mistério. Jesus fala que as parábolas representam um mistério, ou seja, um segredo do reino dos céus, que aos discípulos ele os revelava, mas à multidão não. Então, esse mistério, não aqui no sentido de seita, né? Mas esse mistério, esse segredo que Jesus estava transmitindo, não está aberto para todos. E hoje, ainda hoje, isso acontece assim. Não são todas as pessoas que compreendem a nossa mensagem, o Evangelho. Alguns mistérios, algumas significados, algumas verdades espirituais estão encobertas para as pessoas, porque precisa haver primeiro uma mudança radical no seu ponto de vista para que elas possam entender. Não sei quantos aqui já viram essa foto, eu acho muito interessante, que representa isso que eu estou dizendo. Sabem quem é o príncipe William? É o herdeiro do trono da Inglaterra. E tem uma foto que foi tirada, ele está de perfil, e parece que ele está mostrando o dedo do meio. Já viu essa foto, Rafa? Parece que ele está sendo indelicado e mostrando o dedo do meio para os repórteres, para as pessoas que estão lá ouvindo ele. Só que foi tirada uma outra foto de frente, porque a primeira está de perfil, mas a foto de frente, e ele está assim com o dedo. É engraçado, né? Virado assim, parece que ele está sendo indelicado, né? Mostrando o dedo. Mas quando tira a foto, mostra a foto de frente, ele está assim, ó. E aí, isso que acontece conosco. Nós, às vezes, não conseguimos enxergar as verdades que a palavra de Deus nos traz, as verdades que está sendo pregada, porque nós precisamos mudar o nosso ponto de vista. Lá em 1 Coríntios, Paulo fala que o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito. Já aqueles que recebem o Espírito de Deus, eles conhecem coisas maravilhosas, coisas que Deus está revelando. Você quer ver um exemplo? Dízimo. As pessoas do mundo, pessoas de fora da igreja, acham que o dízimo é uma exploração da igreja, não é? Você vai dar 10% da sua renda para a igreja? Mas para de ser bobo, rapaz. O pastor vai pegar aquilo lá e pôr dinheiro no bolso, não é? Apesar de ter algumas igrejas aí, vamos pensar nas igrejas sérias, nas igrejas que são igreja mesmo. O dízimo, para que você vai dar isso? Agora, o que é o dízimo para nós? Deus já nos deu tudo. Deus já nos deu tudo que nós temos. E o que é tudo, Rafa? Tudo é tudo. Então o dízimo nada mais é do que eu devolver 10% para Deus do que Ele já me deu. Ele me deu tudo. Me deu meu trabalho, me deu a renda.
Ó Senhor, obrigado, tome 10%, eu deveria devolver tudo para Ele, mas Deus só exige 10%. Então veja só, somente uma pessoa transformada pelo Espírito que vai ter essa visão do dízimo, porque as pessoas de fora não vão saber, não entendem. O homem natural não compreende as coisas espirituais. Agora, existem outros mistérios que nós só entendemos com a experiência. Quando Paulo diz lá também em 1 Coríntios, quando eu era menino, pensava nas coisas de menino, agia conforme menino, mas agora, em que eu cheguei a ser homem, deixei as coisas de menino de lado. Existem mistérios, verdades espirituais que estão descritas na palavra de Deus, que nós só vamos compreender quando nós experimentarmos. Por exemplo, você só vai entender o cuidado de Deus quando experimentar esse cuidado. Ou, por exemplo, a unidade da igreja. Será que é fácil explicar a unidade da igreja para as pessoas de fora? Difícil, não? Como explicar que num grupo de diversas pessoas, com pensamentos diversos, criações diversas, culturas diversas, às vezes até línguas diversas, existe uma unidade? Não tem como explicar. E você só vai entender isso quando experimentar a unidade na igreja. Mistérios que estão na palavra. Então vejam que as parábolas, elas nos revelam esses mistérios de uma forma mais fácil de entender. Quero concluir eu espero que você tenha se convencido de duas coisas enquanto eu falava aqui sobre por que Jesus usava as parábolas. Primeiro, as parábolas não são meras histórias ilustrativas. Jesus não usava as parábolas apenas como exemplo. Ele tinha um objetivo, ele tinha uma verdade espiritual que ele queria que você entendesse. Cabe a nós estudar essas parábolas, estudar a fundo, meditar, para nós entendermos qual é essa verdade. E aí, você tem aqui, se eu não me engano, até agora são 22, né, Rafa? Com essas 23 mensagens, né? Sobre parábolas. Então você tem 22 mensagens de explicações das parábolas. Livros existem diversos para nós compreendermos o que Jesus queria nos transmitir. A segunda coisa que eu espero que você tenha se convencido é que estas verdades somente podem ser entendidas por aqueles que receberam o Espírito de Deus. Não adianta você querer entender coisas que somente a pessoa restaurada pelo Espírito de Deus pode entender. São verdades espirituais que apenas um novo ser humano, um ser espiritualmente vivo pode entender. Para nós entendermos plenamente as parábolas de Jesus, nós precisamos de uma renovação espiritual. Que o Espírito de Deus entre em nós e nos vivifique. Sem isso, você não vai compreender as parábolas de Jesus, porque são palavras de vida, palavras espirituais. Jesus então pregava e usava parábolas com essas finalidades, simbolizando essas verdades espirituais, verdades a respeito do reino de Deus, verdades a respeito de Deus,
isso deve nos incentivar a meditar, a estudar mais, a cavucar o texto para compreender quais são essas verdades. Mas também, Jesus usava as parábolas para que somente aqueles que realmente estão à procura de Deus se achegassem a Ele. Se você está desinteressado, as parábolas vão te afastar do Senhor. Agora, se você está realmente interessado em buscar a Deus, em conhecê-lo, as palavras de Jesus vão te levar até Ele. Que Deus abençoe essa sua palavra e Ele a complete no nosso coração.